Desde agora nós sabemos que todos estamos envolvidos nesta mesa do diálogo e algumas pessoas que têm feito um sacrifício realmente significativo para estar aqui conosco. Então já transmito um agradecimento especial aos nossos 3 conferencistas da parte da manhã e membros da mesa redonda. Logo mais ouviremos Roberto Meloni e foi com non poca fatica que lo abbiamo portato qui oggi. E bem-vindo o professor Walter Altman, que está conosco também. Juan Tamayo nós o teremos em forma de videoconferência, infelizmente não poderá estar. E alguns membros da mesa redonda já estão conosco também, como Dom Francisco Biazin, Dom Naldal e outros. Uma vez mais, sentamos-nos todos na mesma odisseia do diálogo que nos impele, nos instiga a aprofundarmos onde compreensão da fé e da vida no horizonte de Deus. Obrigado. Dal punto di vista del diritto canonico, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica ha meno poteri di un consiglio pastorale parrocchiale. Do ponto de vista do direito canônico, um sínodo de bispos universal da Igreja Católica tem menos poder do que um conselho pastoral paroquial. Non può decidere di cosa parla, Não pode decidir do que fala, non può decidere che cosa decide, não pode decidir sobre o que decidir, non può votare su come procedere, não pode votar sobre como proceder, non può decidere quando finisce, não pode decidir quando acaba o sínodo, e il documento che approva lo firma il Papa. e o documento que é aprovado, quem assina é o Papa. Nessun consiglio pastorale parrocchiale ha così pochi poteri. Nenhum conselho pastoral paroquial tem tão pouco poder. O al limite può infastidire il parroco talmente tanto da averne alcuni. Às vezes... Può dare noia al parroco talmente tanto. O conselho pastoral, ele dá tanto problema para o pároco que ele acaba tendo algum poder, pelo menos. Ele dá problema para o pároco, de incomodar tanto que algum poder ele tem. Ma avviene a livello locale, perché a livello locale esiste una fisionomia di chiesa. Mas acontece ali localmente porque no nível local há um rosto de igreja. E questa fisionomia di chiesa è la cosa che va cercata. E esse rosto da igreja local é o que nós vamos procurar, que vai sendo buscada. C'è nel pontificato di Francesco una cosa che mi ha colpito molto recentemente, No pontificado do Papa Francisco, uma coisa que me tocou forte muito recentemente ed è la creazione cardinalizia che ci sarà il 18 di novembre. é a criação, nomeações de cardeais que vai acontecer agora naquele escolha para cardeais em 18 de novembro. La dottrina conciliare della collegialità ha definitivamente risolto un equivoco sui cardinali. A doutrina da conciliaridade definitivamente resolveu um equívoco sobre os cardeais. La collegialità episcopale dice che i successori degli apostoli sono i vescovi. A conciliaridade episcopal, como diz episcopal, define que o sucessor dos apóstolos são bispos. E un vecchio sogno dei cardinali del secolo XI di essere loro i successori degli apostoli è finito. E aquele velho sonho do século XI. século XI, e o velho sonho do século XI, lá atrás, dos cardeais de serem, portanto, bispos de Roma, Papa, acabou. I cardinali sono soltanto gli elettori del vescovo di Roma. Os cardeais são apenas os eleitores do bispo de Roma, não os candidatos. Ho detto io, non i candidati. Non erano i successori degli apostoli, potevano essere 12 Ecco, eles deveriam ser os sucessores dos apóstolos, ou seja, 12 apóstolos. La collegialità episcopale dice che i successori degli apostoli sono i vescovi. E a colegialidade episcopal diz, claro, o sucessor de apóstolos são os bispos. L'elezione cardinalizia, la creazione cardinalizia di novembre è importante perché il Papa ha fatto cardinali alcuni presidenti e vicepresidenti delle grandi conferenze episcopali continentali. A nomeação dos cardeais que o Papa fez recentemente é importante porque ele criou cardeais, alguns presidentes e alguns vice-presidentes de conferências episcopais locais. Il che vuol dire che il prossimo vescovo di Roma, O que significa que é possível que o próximo bispo de Roma sarà eletto da dei cardinali che non sono semplicemente scelti dal Papa perché piacciono a lui. significa que o próximo Papa vai ser escolhido não por cardeais, que são cardeais só porque agradam ao Papa pessoalmente.
ma cardinali che rappresentano queste grandi fisionomie di Chiesa. Mas cardeais eleitores do Papa que já representam esses grandes rostos de igreja. E quindi mostrano come la dimensione sinodale E assim mostram como a dimensão sinodal si può muovere nella Chiesa dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. se pode movimentar-se na igreja de baixo para cima e do alto para baixo. Come nella scala di Giacobbe si va su e si va giù. Como na escala de Jacó, se sobe e se desce. Questo è, mi sembra, uno dei grandi frutti che arrivano dal Vaticano II fino ad oggi. Esse é um dos grandes frutos, me parece, que chegam do Vaticano II até hoje. Dopo 50 anni nei quali sembrava che alla primavera della Chiesa fosse seguito un lungo inverno, Depois de 50 anos do concílio, quando parecia que a primavera conciliar estava sendo abatida por um certo inverno, almeno dal punto di vista cattolico, abbiamo un'altra piccola primavera. pelo menos do ponto de vista católico, nós estamos agora diante de pelo menos uma pequena primavera. Prima che torni l'inverno bisogna fare presto. Antes que venha o inverno, vamos fazê-la logo. Comunicação diferenciada. O que é notícia na igreja é notícia aqui. Rede Missionária da Igreja. Olá, amigos, na Alegria da Missão teve início nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2016, o 12º Congresso de Teologia com foco no ecumenismo, que teve início com o conferencista professor Alberto Meloni. Selecionamos parte da palestra com o professor Alberto Meloni, que veio direto da Itália, e publicaremos em breve na íntegra toda a palestra com o professor Alberto Meloni, que você confere com exclusividade a partir deste momento. Como aqui também se mencionou, o concílio, que quis ser um ponto de partida e não só de chegada, hoje, ou até pouco tempo atrás, o concílio é um difícil ponto de chegada. Para muitos segmentos da Igreja Católica, nós conhecemos bem isso. Um difícil ponto de chegada, inclusive com pronunciamentos e com documentos. Conhecemos também o peso que eles tiveram e a transcendência, como o Dominus de Jesus, por exemplo. No campo aqui, do diálogo ecumênico interreligioso. Ou então, também aquele outro documento, Carta aos Bispos, sobre alguns aspectos da comunhão das igrejas, E também a carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, só para citar 3 documentos, em que nós temos ali um referencial que mostra o concílio como um difícil ponto de chegada. E o Meloni aqui também se referiu que o momento que nós estamos vivendo na igreja, o Papa Francisco faz do concílio um ponto de partida. Ele leva também essa experiência da recepção dos países aqui do sul, das igrejas do sul, e ele está impulsionando o concílio nessa perspectiva. A pergunta que eu lhe faria, se a conjuntura eclesial atual, apesar do esforço do Papa, se o episcopado que nós temos aí, que nem todos são Dom Biazin, nem Dom Peruso, nós sabemos isso. Se com o episcopado que nós temos, com o colégio também dos cardeais, nós temos visto no sínodo sobre a família as tensões, as dificuldades, será que o Vaticano II pode continuar sendo um ponto de partida, ou é tempo ainda de a gente salvar o Concílio Vaticano II? Uma segunda questão diz respeito à parte mais eclesiológica, que o Meloni se referiu-se aqui, a eclesiologia de Ratzinger, e de Casper, para Ratzinger, uma igreja universal que precede as igrejas locais, particulares, e que as igrejas particulares seriam como que parcelas dessa igreja universal. E a eclesiologia de Ratzinger, não existe igreja nem anterior nem exterior às igrejas locais. E no caso, a pretensa Igreja Universal, Roma,
é uma das igrejas particulares locais que preside a unidade das igrejas, né? Então a igreja inteira está em cada igreja, embora não seja toda a igreja, né? E nessa perspectiva, então, vem aí também, né, os concílios regionais, né, que são as nossas conferências gerais, o sínodo dos bispos, etc., né, que no fundo acenam para uma reforma do primado, não é? E da Cúria Romana. E aí eu lhe perguntaria, né, esse foi um primeiro desejo, né, de nosso Papa atual, a reforma da Cúria. Você está aí praticamente há quase há 3 anos trabalhando sobre isso, não é? Quer dizer, tem futuro esse projeto? Haverá realmente uma reforma do primado, que é uma das condições para a unidade com a igreja, por exemplo, ortodoxa. Também os anglicanos colocam muito a questão do primado como um problema para a unidade das igrejas, e que o próprio João Paulo II, em Unum Sint, também citava, né, o grande problema que é o primado, no fundo, né? E esse Papa, ele tem desejado, né, fazer uma reforma, a começar, né, em se autodenominando Bispo de Roma, como ele gosta, né, de ser chamado, né? Então, vamos dizer, este novo pontificado, né, é uma primavera na igreja ou é um veranico de maio, né? Aquele veranico assim que, né, dura um dia e ainda cai na quarta-feira, né? Então, como é que a gente pode olhar para o concílio em termos de futuro? Allora, il futuro di questa primavera della Chiesa credo che dipenda soprattutto dai cristiani, molto dai cattolici e un po' più in generale dai cristiani. O futuro dessa primavera que estamos vendo, creio que dependa muito dos católicos, mas não só, dos cristãos em geral. Papa Francesco è un uomo, forse per voi è normale, per noi europei no? È un uomo che ha una freschezza evangelica impressionante. Talvez para vocês aqui é normal, para nós europeus não, porque Papa Francisco tem um frescor evangélico impressionante. Al tempo stesso però questa freschezza evangelica comporta, almeno dal punto di vista dell'Occidente europeo, un rischio. Mas ao mesmo tempo, esse fato de ter esse frescor evangélico traz um risco, pelo menos para o Ocidente cristão europeu. Cioè il rischio che la figura di Francesco diventi uno spettacolo. O risco é que a figura de Papa Francisco se torne um espetáculo. Uno spettacolo al cui centro non c'è più l'autoaffermazione papale, trionfalista, ma c'è una bellezza evangelica che si guarda come si guarda un quadro. Um espetáculo porque, em vez de uma afirmação, né, do poder papal, etc., se coloca ao centro uma beleza evangélica, o tipo que ele é, mas a gente olha como se olha um quadro. Quindi il rischio che il papato di Francesco diventi una specie di telepapato. O risco é que o papado de Papa Francisco se torne um tipo de telepapado. Una telereligione cattolica che si guarda per televisione e poi si fa quello di prima. É, uma bela religião católica que a gente acompanha pela televisão, depois a gente continua fazendo como antes. A questo devono rispondere i cristiani. A essa pergunta grave devem responder os cristãos. I cristiani, e qui dico una cosa di cui sono molto convinto, i cristiani come tali. Os cristãos, aqui eu digo uma coisa com convicção, os cristãos enquanto tal, oggi il cattolicesimo romano è abitato da molte sottodenominazioni. Hoje o catolicismo romano é habitado de muitas subdenominações dentro da Igreja Católica. Sottodenominazioni che spesso non hanno un profilo territoriale ma transnazionale. Muitas vezes subdenominações na Igreja Católica que não tem perfil territorial, mas transnacional. Che non hanno mai ricevuto nessun esonero dall'autorità episcopale, ma se la sono presa. Nessuno? Esonero. Esonero. Come si dice? Nenhum dispensa, sì. Que não receberam, expressões da igreja que nunca receberam nenhuma dispensa, né? Ou delegação da parte da Igreja Católica, mas estão sendo mantidas, estão aí. Che non hanno dispensa dall'autorità episcopale
ma cercano di fare i propri vescovi. Não tem uma autoridade episcopal, não tem um reconhecimento, digamos, mas continuam por ideologia a fazer seus próprios bispos. E questi sono, credo, oggi il rischio principale per la riforma della Chiesa. E estes grupos hoje são o principal risco para uma boa reforma da igreja. Perché hanno un'esigenza costitutiva ed essenziale di autoconservazione e di autopromozione. Porque tem uma exigência, eles mesmos se propõem uma exigência constitutiva e essencial de autopromoção e autoconservação. Come dice un mio amico prete, erano quelli che 10 anni fa giocavano al pallone in veritate. Era aqueles que 10 anos atrás jogavam o jogo do pallone, a bola de futebol, in veritate, E adesso giocano al pallone in caritate. agora jogam pallone in caritate. Quer dizer, fazem um jogo do magistério do Papa Bento e agora fazem um jogo com o atual, mas não é só isso. Se mantém do modo que eles querem. Fazem um jogo só. Questo è il problema che riguarda la riforma della Chiesa. Esse é o problema que concerne a reforma da igreja. Io credo che Papa Francesco sia abbastanza astuto da sapere che la riforma della curia non esiste. Penso que o Papa Francisco seja bastante astuto em perceber que a reforma da cúria é uma coisa que não existe. La riforma della curia è come la riforma della calvizie. Não precisa traduzir, né? A reforma da cúria é como querer reformar a careca. O calvície. Tenta, não. Uno può prendere un capello di qua e tirarlo. Não pode pegar uns fiozinhos de cabelo daqui, penteia lá pro outro lado. Però più o meno non Mas cambia. mais ou menos não muda nada. La riforma della curia riguarda un problema di carattere ecclesiologico sul quale, a me sembra, non c'è oggi maturazione teologica adeguata. A reforma da cúria, segundo ele, depende de algo, de questões eclesiológicas sobre as quais a gente ainda não tem uma reflexão madura suficiente, adequada para fazer mudança. Quello che si sta facendo adesso è semplicemente un aggiustamento amministrativo, O que agora se está fazendo é um ajuste administrativo, che va bene, ma non cambia assolutamente nulla. que de fato funciona em muitos aspectos, mas não muda absolutamente nada. Ringraziamo l'opportunità, la presenza vostra fra di noi, sua esposa Mônica. E que vocês possam retornar à casa de vocês, à Itália, com a fraternidade do povo brasileiro e de forma toda especial com o carinho da nossa comunidade teológica aqui na Pontifícia Universidade Católica. Eu quero convidar a Carmélia e o Rudimar, que são dois dos nossos estudantes de teologia, para que repassem a vocês uma lembrança do tempo precioso que vocês proporcionaram a nós. Muito obrigado. Sono due immagini della Madonna di Aparecida, patrona del Brasile, e la Madonna della Luce, patrona della Chiesa locale. Eu quero cumprimentar e fico feliz de ver aqui alguns nomes de grande alento teológico. Para o professor Alberto Meloni, belas páginas, já li deles, e toma a direção da abertura e do respeito, à convivência, ao novo, mas a resposta é sempre querer deixar Deus ser Deus. E daí o homem também ocupa somente o seu lugar, proeminente, mas de servo, de alguém que o ama muito, o próprio Senhor. Altman, belas páginas bíblicas. Tamanho não virá, vem sua imagem, mas hoje isso é possível. Que nossa cultura não seja apenas da imagem, mas da verdade. E estamos chegando a uma fase da história em que a verdade depende menos de discursos e mais de testemunhos. Que esses dias entrem nessa dinâmica. Eu só lamento que estes eventos organizam quando eu não posso estar. Mas fora isso, cumprimento a todos. Que sejam bons estes dias.